Como eu tinha dito no vídeo passado, eu vou trazer um vídeo falando sobre o nome do Criador e sobre o louvor que devemos pronunciar diante do Criador. E falando sobre isso, sobre o Apocalipse de Abraham, que eu falei um pouco, sobre como Abraham conheceu o anjo Yaul e como ele conheceu o anjo caído chamado Azazel, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí está escrito assim, o momento em que Abraham estava diante do Criador, no sétimo céu, e ele ia começar a indagar várias perguntas, e o Criador também ia falar com ele muitas coisas, ia revelar muitas coisas para ele. E antes disso o anjo falou, você primeiro tem que louvar ele. E olha como foi. E o anjo disse, adora Abraham e pronuncia o cântico que agora te ensino. E Abraham disse assim, eterno, poderoso, Rodshua quer dizer santo, único Criador, tu tens origem em ti mesmo, sem princípio, incorruptível, límpido, não criado, imaculado, quer dizer sem mácula, sem erro, imortal, completo em ti mesmo, iluminado em ti mesmo, sem pai, sem mãe, sem gerações, exaltado, flamejante, amigo dos homens, benevolente, generoso, zeloso de mim, muito compassivo, meu ul, que quer dizer eterno, altíssimo, soberano, Ulu quer dizer isso tudo, eterno, Yahweh Tsevaot, que quer dizer Deus dos exércitos, muito glorioso, Ul, que quer dizer Criador soberano. Isso foi como ele iniciou uma oração, porque depois desse louvor ele começou a orar, ele começou a falar um monte de coisas exaltando o Criador. Aqui ele deu vários sufixos de grandeza para ele, mas depois ele começou a falar um monte de coisa e aí houve uma conversação. Agora eu quero mostrar um vídeo do leão louvando o Criador, da mesma forma que Abraham fez aqui. Bom, aí a gente viu o leão nessa incrível demonstração de como louva o Criador, o nome original dele, né? Um leão, um animal, uma besta fera, né? Louvando o Criador dessa forma, falando o nome dele. Inclusive, esse era o nome do anjo que acompanhava Abraham. Antes dele subir aos céus, o anjo, o nome dele era Yaul, Criador soberano. Você vê que o leão ele faz isso, né? Ele fica iau, 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 com aquela voz potente, forte, né? E não é à toa que ele é o rei, ele leva esse título de rei. E depois no final ele fala ul, exatamente como há poucos minutos aí eu mostrei a Abraão. Isso está escrito no livro do Apocalipse de Abraham, não estou inventando nada. Vocês podem baixar isso no Google. Esse livro está gratuito, a escritura é gratuita, né? E vocês vão ver muito mais coisas do que eu estou apresentando aqui. Estou trazendo tudo muito resumido, no máximo 15 minutos de vídeo são. E aí ele fala, quando ele acaba de falar yau, é incrível, é maravilhoso. Para mim, particularmente, eu fico até emocionado às vezes de ver a criação do Criador, como ela exalta o Criador, e nós que raciocinamos não temos essa consciência porque sofremos uma lavagem cerebral desde o momento que nós nascemos. Não exatamente do momento em que nós nascemos, porque quando a gente nasce, a gente chora e a gente grita iau quando a gente nasce. Iau, iau. E você já viu quando um bebê não chora? Quando um bebê ele não proclama o nome do Criador, Yah, o que ele recebe? Ele já recebe um tapa já. Nossa, para mim isso já mostra assim que,
Porque todo aquele que não reconhece o Criador, né, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer outro Deus, ele vai reconhecer o Hassatã nesse mundo. E quando o bebê ele leva um tapa ali, ele abre o berreiro logo e começa a falar iau, iau, iau o tempo inteiro. Né? Não estou desmerecendo nenhum bebê, mas embora o Criador disse que as crianças se dão a saber quem elas são no momento em que elas estão ali, ó, brincando no chão. As crianças se dão só por brincar, eu já sei quem são. O Criador não sabe quem são os bebês que depois vão nascer, que depois vão crescer e vão fazer coisas e mais coisas. Então, ou seja, o que o bebê, repetindo, o que o bebê recebe quando ele não fala iau, né? Ele leva um tapa. E nesse mundo a gente está só no sofrimento mesmo. Esse mundo a gente só vive apanhando nesse mundo. Todo dia tem um mal, tem um problema e mais problema. A gente sofre de um lado, sofre de outro. E a gente já chega nesse mundo apanhando. Então é importante a gente, desde já quando é criança, já pronunciar o nome do Criador e não se esquecer disso. Né? Não esquecer disso. E sempre ter o nome do Criador nos nossos lábios, principalmente quando a gente for orar. E aí já leva, é engraçado, né? Um pouco engraçado, mas é sério o assunto. Já leva um tapa, o bebê que não pronuncia o nome do nosso Criador, porque como foi falado, se eu não me engano, Davi disse que, não, perdão, o nosso Criador, nosso Salvador Yahushua, ele fala que não lestes que da boca dos bebês de peito, bebê de peito, tiraste o perfeito louvor, ou seja, os bebês eles já falam o nome do Criador e por isso que tira o perfeito louvor de bebê de peito. Então daí a gente não tem como negar uma coisa dessa, né? E sobre os animais, o que nos difere dos animais? Os animais são bestas feras. E o que o Hassatã vai fazer? O Hassatã vai marcar os seus para dizer assim, olha, eles são tão besta quanto eu. Bestas feras são animais. Ficou traduzido como besta fera dentro da Bíblia, mas são animais selvagens, é o mesmo que animais selvagens. Davi mesmo disse assim pro Golias: eu vou te matar e vou te cortar e vou dar a sua carne para as bestas feras comer, ou seja, para os leões, bestas feras, animais selvagens. Então, quando se fala de animais selvagens, não tem esse raciocínio que nós temos, essa diferença de criação. Então, o que cabe a nós é raciocinar para que nós não nos tornemos exatamente imagem da besta, porque o Satanás ele vai marcar os seus para dizer bem na cara do Criador assim, olha só, tá vendo? Eu marquei os seus filhos como bestas, como animais, eles não pensam. Todos eles estiveram diante de um celular, diante de uma televisão, diante de um cinema, fazendo a minha vontade. Como? Porque eu ensinava ele todos os dias, eles se tornaram bestas. Porque, por exemplo, os filmes todos falam de morte, os filmes todos que estão aí falam de bruxaria, falam de sexualidade. O ser humano, ele é pior do que um animal, geralmente. O ser humano come demais, o ser humano bebe demais, fica gordo, fica doente, tem aquela coisa da cobiça, da gula. O ser humano, quando tem um homem, quando tem sua esposa, a esposa quando tem seu marido, eles se inflamam numa sexualidade desnecessária, sexo o tempo inteiro, sexo de diversas formas, sendo que o Criador não fez isso para o ser humano. A relação sexual, ela é para gerar filhos, querendo ou não, eu sei que isso é muito inconcebível hoje em dia, mas essa é a verdade, né? E o ser humano ele é pior do que o animal, porque o animal tem seu cio, ele só visita a fêmea no momento que a fêmea mostra seu cio. O ser humano é pior do que as bestas feras. E isso foi ensinamento do Hassatã. O ser humano não era assim. Olha lá atrás, olha no caminho antigo. Abraão só visitava a esposa dele para ter filho. Os outros também só visitavam a mulher para ter filho e ficava o ano inteiro sem nada. Isso é um absurdo se for falar hoje. Mas o ser humano se tornou a imagem da besta e o ser humano vai receber a marca da besta para ser selado como uma besta. Entende? Esse é o intuito da marca da besta. Vai estar agarrado no corpo dele como uma tatuagem, né? Como escrito: eu sou um animal, eu sou igualzinho Satanás. A pessoa vai estar andando e vai estar com a marca escrita assim: eu sou como Satanás.
Porque o demônio, o Satanás, o dono desse mundo, ele vai vir e ele vai mostrar assim, olha, eu escolhi as trevas. E todos os meus filhos também estão escolhendo as trevas causam a morte, a luz causa a vida. Entende? A consequência da luz é vida, a consequência das trevas é morte. E todo aquele que escolhe as trevas escolhe a morte, né? E se torna uma besta, se torna um animal. O ser humano tem que raciocinar, porque a natureza é para nos ensinar. O leão está nos ensinando, uma flor nos ensina, uma formiga nos ensina, um pássaro nos ensina. Está escrito no livro de Enoque, assim, nos últimos dias, que é nos dias de hoje, os meus filhos serão ensinados no cétuplo da criação. Ou seja, da maneira que eu fiz a criação vai ensinar os meus filhos. Eles nem vão precisar de Bíblia, de escritura, de nada. Porque a própria criação vai ensinar os meus filhos. Então a gente tem que aprender com a criação. Tem que olhar o leão, tirar esse louvor do leão e pensar, poxa, eu estou fazendo errado. Olha só, alguma coisa está saindo aí. Todo animal que você vê, presta bem atenção, a maneira que eles comem. E você também. Porque quando a gente come, por que nós comemos? Por que nós respiramos? Por que nós bebemos? Por que nós comemos e defecamos? Alguém já pensou? Nós comemos como, naquela palavra, comer tudo, analisar tudo e reter o que é bom. Quando a gente come, nosso corpo lá ele começa a separar o que é bom e o que é ruim. O que não presta a gente defeca. Isso é um símbolo do alimento espiritual que a gente tem que ter. Por exemplo, esse alimento que eu estou passando aqui, isso é um alimento para o seu espírito. Se a pessoa que está escutando o que eu estou falando não gosta, tira o que só retém o que é bom. O que vocês acham que eu estou falando errado, tira, defeca, joga fora. O alimento que a gente come é exatamente para ensinar isso, que a gente tem que analisar tudo. Não pode sair engolindo nada. Tem que analisar tudo e reter o que? E reter somente o que é bom e deixar o resto sair, como nós comemos. Esse é o ensinamento de se alimentar. Por que nós respiramos? Nós respiramos o ar invisível. Quando a gente chegar lá, a gente vai respirar um ar que não vai nos matar. Porque no momento que nós respiramos esse ar, o oxigênio daqui, a gente oxida. O oxigênio serve para oxidar nossas células, a gente vai morrendo aos poucos. O vento, o ar dessa terra aqui serve para matar, mas o ar lá de cima serve para salvar. Quando a gente respira o espírito do Criador, você lembra que o Criador soprou espírito nas narinas de Adão e trouxe a vida? Então o ar lá de cima, o vento lá de cima traz vida, o vento daqui de baixo traz morte. Tudo aqui está para nos ensinar. O que quer dizer água? A água quer dizer pessoas, multidões. Quando a gente vai nadar no mar, é como se fossem pessoas puxando a gente para baixo, porque quando tem uma multidão, as pessoas querem uma subir em cima da outra. O mar representa multidões. É preciso nadar, é preciso saber nadar, ou seja, é preciso ter uma profissão, é preciso sobressair no meio da multidão das pessoas. Ou seja, eu poderia ficar aqui o dia inteiro passando noções e mais noções da criação para a gente entender porque a criação foi feita para nos instruir, para a gente não precisar de homem ensinar ninguém a ninguém, nem homem nem mulher, ninguém. Por isso que está escrito, não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito que está sobre vós te capacita sobre todas as coisas, ou seja, o Espírito, o entendimento que está sobre você vai te capacitar sozinho, no meio do nada, no meio de uma roça. Você está ali, você está escutando, você para. Mas as pessoas têm que parar nos dias de hoje, elas precisam meditar, elas precisam sair um pouco. Salvador sempre pediu um momento para ficar sozinho. Ele subia para o Monte das Oliveiras e ficava lá o dia inteiro, conversando, meditando, porque nós precisamos desse momento de pausa, sabe? Da nossa vida. Não podemos ficar na correria, peraí, tem que construir isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. As pessoas têm que parar e têm que meditar, porque senão a gente vai ser como bestas. E no final, a gente vai ter a marca da besta, literalmente. Parece que não, mas mesmo as pessoas preparadas, muitas pessoas preparadas já para ser salvas, elas vão receber a marca da besta. Isso está escrito. Até mesmo os escolhidos vão ser enganados, porque vão estar tão inteirados nessa terra que vai chegar o momento que ela vai ver todo o benefício que o Ra-Satã vai entregar para as pessoas, que vai receber a marca. E quando receber a marca, o Ra-Satã vai falar, tá vendo? Seu filho virou uma besta como eu. Como eu. Inclusive, o nome da besta está na testa deles, bem escancarado. E nós somos diferentes das bestas feras. A marca da besta é literalmente para dizer, você é uma besta.
e não seja, porque você é um filho de Yahweh, o Eterno, e você vai receber, você que está me ouvindo, e você vai receber o selo do Criador na testa, e não só isso, como vai receber um novo nome e um corpo iluminado. Então queira ser marcado, selado com o nosso Criador.